meu nome é Patrícia Laudares, sou advogada, membro da Comissão Direito na Escola e hoje estamos aqui na Escola do Legislativo de Divinópolis, em parceria com a AB Minas Gerais, para palestrar um pouquinho sobre os crimes virtuais. Gente, o cyberbullying é considerado um crime contra a honra praticado em meio virtual, tipificado nos artigos 138, que é a calúnia, o artigo 139, difamação, e o artigo 140, que é a injúria. O Código Penal, ele também tipifica mais condutas aplicadas à prática do cyberbullying, como a doutora Cirlei Cardoso já explicou na aula anterior para vocês. Nós temos o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, e o artigo 307, considerado de falsa identidade, que pode ser aplicado nos casos em que uma pessoa, ela cria um perfil falso ou um e-mail falso com o objetivo de prejudicar ou obter vantagem com aquele perfil falso. Então aí a pessoa estará cometendo um crime de cyberbullying, falsa identidade. Ainda temos as legislações esparsas, que são essas leis que estão descritas aqui, que eu vou falar logo adiante. Crimes contra a honra. Gente, calúnia, difamação, injúria são crimes muito parecidos. Mas aqui eu vou detalhá-los para que você possa estar por dentro de cada crime. E vou falar mais um pouquinho. Por que será que estão acontecendo cada vez mais crimes virtuais? Com o advento da pandemia, nós pais tivemos que voltar para casa. Por quê, gente? Tivemos um isolamento social com a quarentena. E os nossos filhos também tiveram que voltar para casa, ir para casa e não para a escola, para assistirem aulas virtuais também. Com isso, diminuiu muito o nosso contato com o outro. E o isolamento social e também a aquisição de jogos eletrônicos para distração aumentou consideravelmente. Com isso, o terreno de novos conflitos também aumentou, porque hoje não se sabe mais se você está cometendo um crime, se você é agressor, se você pode estar cometendo, ou se você é vítima de algum crime na internet, uma mídia social. Então, vamos aqui ficar atentos para os crimes que eu vou falar para vocês. O artigo 138, que é o artigo da calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falso, definido como crime. O que é essa calúnia, bem dizer? A calúnia é quando você atribui um fato criminoso a alguém. Eu vou dar um exemplo no caso de cyberbullying. Tem uma postagem na internet, pode ser no Facebook, no Instagram, circulando, e tem uma conversa ali, dizendo que uma pessoa cometeu maus tratos a um animal. Aí, Pedro, de repente, vê aquilo ali e fala assim, olha, eu acho que foi João que cometeu aquele crime. Só que ele não tem certeza da autoria. Está circulando um vídeo, o vídeo embaçado, e ele pensa que pode ser que seja João. Gente, ele vai estar cometendo um crime de calúnia. E é grave isso, muito grave. Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala na internet, com o que a gente escreve, porque milhares de pessoas podem estar nos vendo e se constatar algum tipo de crime naquele conteúdo, isso pode ser reportado à autoridade policial. Então, fiquem atentos. Um outro exemplo que eu vou dar de calúnia para vocês é no caso de um estupro. É veiculado uma notícia, né, em mídias sociais, redes sociais, em que houve um estupro e ali tem uma foto sem muita nitidez sobre o possível autor do estupro. Aí
O João vai lá e pensa, ou inventa. Ai, eu acho que aquela pessoa que cometeu aquele estupro ali é o Tício. Lembrei que do meu professor Calixto, querido. Então, aquela notícia começa a ser espalhada. Incrivelmente, Tício é punido. E o que acontece com o Tício? Tício é linchado até a morte, sendo inocente. Gente, olha o perigo disso que acontece, que pode acontecer numa rede social e acontece. É caso real. É fato que já aconteceu. Verídico. Aqui nós temos uma detenção de 6 meses a 2 anos, combinada e multa. Né? E na mesma pena incorre quem? Sabendo que é falsa a imputação desse crime, a propala ou a divulga. Então, gente, muito cuidado. Recebeu uma informação no seu WhatsApp, busque, cheque a fonte, para que você não caia no mesma pena de quem caluniou. Senão você pode estar reportando, cometendo o mesmo crime do caluniador. É punível a calúnia contra os mortos? Sim. Esse crime é tão sério que, se a honra contra um morto for atingida, a família da vítima pode entrar com uma ação também. Agora, gente, se o fato narrado for verdadeiro, não há que se falar em crime. Então, aqui é quando a gente sabe que o fato é falso. Tá bom? Vamos lá agora para o artigo 139, vamos ver a diferença da calúnia com a difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui, gente, é quando a gente narra um fato que é desonroso à pessoa. Então, por exemplo, no mundo cibernético, vamos lá, né, para o espaço, cyberespaço. Uma esteticista, Amanda, posta fotos referentes à sua imagem em seu Instagram. E aí ela tem uma concorrente, a Amanda. E a Amanda tem um pouquinho de inveja daquela esteticista, que ela é boa, sabe? E aí, num comentário de um post daquela esteticista, da Amanda, a Ana escreve assim, que a Amanda utiliza roupas sensualizadas para se exibir, para atrair desta forma novos clientes. Isso é uma forma de difamação no meio cibernético. Então, muito cuidado com o que você escreve a respeito de uma pessoa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. E aqui, gente, na difamação não importa se o fato é verdadeiro ou não. Não importa se a Amanda realmente usa roupas sensualizadas. Não importa se o fato é verdadeiro ou não. O transgressor vai ser penalizado da mesma forma. Na calúnia, o fato tem que ser falso. Aqui não. Você tem que ofender a reputação da pessoa, tá certo? Agora o crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Gente, o que é injúria? São os xingamentos, são os atributos pejorativos. Então, por exemplo, no mundo virtual, nós vemos um post de uma pessoa, uma foto, e aí você vai lá e escreve: seu vagabundo, sua feiosa, seu magricelo. Agora vamos trazer aqui para o mundo físico. Você está numa discussão com uma pessoa, você vira e fala. A pessoa está ali falando até de forma educada e você ofende dizendo: você não vale nada, você é uma ladra. Gente, isso tudo é injúria. Você não pode dizer nada ao Léo. Senão, olha aqui a pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. E aqui,
Quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, o que pode ser vias de fato? Cuspe, por exemplo, que por sua natureza ou meio empregado se considerem exorbitantes, a pena é aumentada de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, se houver violência. Tá bom? Agora, a injúria preconceituosa. Gente, se a injúria consistir em a gente referenciar elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena também é aumentada. Tá bom? Aí nós não vamos ter mais a detenção, e sim reclusão, tá? De 1 a 3 anos e multa. As penas aumentam quando? Quando ela é cometida na presença de várias pessoas, contra criança, adolescente, pessoa acima de 60 anos e portadores de deficiência. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, quando há ganho para que seja feito isso. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, gente, isso aqui, ó, é o que pega para nós, porque em todos esses crimes de calúnia, difamação e injúria, vão ser aumentadas a pena em triplo se ele é cometido nas redes sociais, que é do cyberbullying. Compreendido? É um crime de ação penal privada, em que a própria vítima é que precisa ingressar com a ação. E o que a gente faz quando você está diante de um crime desses que eu disse aqui? Você coleta todas as provas, imprime e vai até a autoridade policial, a unidade policial mais próxima a você. Quando você registra um boletim de ocorrência, você vai ter um prazo de até 6 meses para poder representar este fato, ok? Nós vamos falar agora também sobre um crime que está na Lei 8.829 de 2008, que é o armazenamento de vídeos e fotos pornográficos de crianças e adolescentes. Isso aqui é terrível. Nós temos que dizer, né, infelizmente, que é oferecer, vamos prestar bem atenção nos verbos, artigo 241-A, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Isso aqui é muito sério, então, assim, nós temos que tratar esse assunto com muita cautela. Exemplo que eu quero dar a vocês. Se vocês, por exemplo, sabem de uma pessoa menor de 18 anos que fez um vídeo pornográfico e você compra aquele vídeo, você estará incorrendo nesse crime. E se você divulga, e se você passa aquilo ali pelo WhatsApp, se você compartilha, você estará praticando esse crime. E mesmo se a pessoa, vamos dizer, uma adolescente de 17 anos, ela não atingiu a maioridade, ela está de acordo em fazer aquele vídeo. Ela fez o vídeo, recebeu por ele. Isso não impede que vocês sejam punidos pelo crime, porque ela não tem a maioridade civil para ter concordado com aquilo ali. Por mais que ela autorizou a imagem, a capacidade civil ela não tinha. Então, fiquem ligados. Reclusão de 3 a 6 anos, combinado com a multa. Agora nós vamos falar da lei da Carolina Dickmann, que é uma lei de 2012. O que aconteceu? Gente, essa lei, o apelido dela é Carolina Dickmann, né? Nós temos uma atriz conhecida, né, aqui no Brasil, que ela sofreu
um furto no computador dela, em que hackers invadiram o seu computador, pegaram 36 imagens íntimas dela e começaram a ameaçá-la e a extorquí-la para que não fossem divulgadas as suas imagens. Para isso, foi criada essa lei e o artigo 144A, que é inovador, com a invasão de dispositivo informático. Então, isso aqui foi um ganho muito grande, que é invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede mundial de computadores, sem autorização expressa ou tácita do titular daquele dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aqui nós vamos ter os agravantes. Aqui no parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Resultou um prejuízo financeiro para aquela pessoa, devido à reputação dela, vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais, industriais, informações sigilosas, o acesso remoto ao nosso dispositivo, sem autorização, gente, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Vê aqui, ó, reclusão. Regime fechado de comércio, gente. Tá? Se a conduta não constituir crime mais grave. E aí, com a Lei 14.155 de 2021, essa lei, com o parágrafo 4B, ela tornou mais grave ainda os crimes de violação do dispositivo informático, furto e estelionato. Essa lei aqui é a lei Stalking. E na nossa aula a gente pode falar do cyberstalking, que também nós temos, né, fora esse artigo, a perseguição de vítimas no mundo virtual. Primeiro começou com o crime de ameaça e depois foi passado para essa lei aqui. Tá bom? E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é a consciência que a gente precisa ter a respeito disso tudo que tem acontecido. Nós temos visto no mundo, infelizmente aqui no Brasil, os ataques, né, às escolas. E nós temos um dever e uma obrigação, inclusive, de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, enfim, de todas as crianças, para que haja a prevenção. Precisamos ter um espaço de escuta para os nossos filhos, tanto em casa quanto na escola. E a escola, ela precisa de cada vez mais ajuda, porque ela também é corresponsável nos casos de bullying. Quando há um bullying na escola, a direção da escola, que é a autoridade máxima, deve reportar isso aos pais, ao conselho tutelar e a quem for necessário, às vezes registrar um BO, sim, se necessário, se a conduta for reiterada, como a doutora Cirlei já vai ter explicado aqui para vocês. Então, a escola é corresponsável também dos crimes de bullying. Gente, fiquem muito atentos, porque nossos adolescentes, eles podem sim, dependendo da proporção do caso, serem algemados. Eles cometem atos infracionais e podem, inclusive, ficar fechados em um centro socioeducativo. Aqui, eu alerto para o princípio da parentalidade responsável, em que a gente não pode deixar as nossas crianças e os nossos adolescentes em um ambiente virtual, onde ali nós não temos segurança de nada, nada mesmo. Então, gente, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxeram o dever de cuidar dos genitores.
onde os pais têm o dever de assistir, criar, educar, os pais têm responsabilidade civil de vigiar os filhos. Então essa é uma construção conjunta. Nós, como membros da Comissão do Direito da Escola, estamos indo até as escolas palestrar sobre esses temas de direito. Nós acreditamos que o direito na escola pode fazer muita diferença na vida de nossas crianças e adolescentes. E nós esperamos que nós juntos, a sociedade, o coletivo, possa se unir forças na prevenção e combate aos crimes virtuais. Um grande abraço e até logo.